Uma mulher simples foi humilhada dentro de um restaurante, mas quando o milionário ao lado se levantou, ele fez algo inacreditável. Lívia Martins chegou ao solar do cedro com o coração acelerado, mas de um jeito bom. Não era todo dia que Caio, seu namorado, marcava um jantar num dos restaurantes mais caros da cidade. Ela sabia que aquele lugar era para gente importante, cheia de grana, que usava relógio de ouro e falava baixo como se tivesse medo de gastar palavras. Mas ela não ligava para isso. Tinha passado horas escolhendo uma roupa simples, mas arrumada. Prendeu o cabelo do jeito que sempre achou que deixava seu rosto mais bonito e caprichou no batom vermelho, porque Caio gostava. Quando o táxi parou em frente ao restaurante, ela sentiu as mãos suando, mas sorriu para o motorista, agradeceu e desceu com cuidado. Foi aí que tudo começou a dar errado. O salto fino do sapato novo, aquele que comprou em 10 vezes num cartão, enfiou entre as frestas do mármore da entrada. Ela tentou se equilibrar, mas acabou puxando com força demais e quase caiu para frente. Um dos manobristas correu para segurar seu braço, enquanto o outro olhava com aquela cara que mistura pena com julgamento. Ela riu, sem graça, e agradeceu baixinho, como se não tivesse acabado de querer desaparecer ali mesmo. Entrou no restaurante, tentando ignorar os olhares dos clientes e dos garçons impecáveis que pareciam medir cada pessoa da cabeça aos pés. No saguão, um recepcionista de terno escuro e cabelo perfeitamente penteado olhou para ela como se estivesse vendo alguém, perdido. Lívia disse o nome de Caio, com voz firme, como se já soubesse que estavam esperando por ela. O homem olhou a tela do computador, digitou algumas coisas, depois olhou de novo. Fez uma careta leve, mas visível, e perguntou se ela tinha certeza da reserva. Ela confirmou, ainda sorrindo, agora mais nervosa. Ele chamou uma colega. Os dois cochicharam enquanto olhavam para a tela, depois para ela. Foi ficando claro que não tinha nada ali. Nenhum Caio, nenhuma reserva. Lívia sentiu a boca secar. Pediu para checarem de novo. Talvez o nome estivesse errado. Talvez ele tivesse usado o nome dele completo, Caio Henrique Martins. Nada. Talvez estivesse no nome dela, Lívia Martins. Também nada. Começou a perceber que outras pessoas na fila de espera olhavam na sua direção. Um garçom atrás dela pigarreou, como quem avisa que está atrapalhando o fluxo. A recepcionista perguntou se ela gostaria de aguardar no bar enquanto tentavam resolver. Era um jeito educado de dizer: "Você está atrapalhando." Lívia recuou, sem saber o que fazer. Sentou num banco alto perto do bar, tentando disfarçar a vergonha. Pegou o celular com as mãos tremendo e ligou para Caio. 1, 2, 3 vezes. Nenhuma resposta. Mandou uma mensagem curta. "Oi, já cheguei. Onde você tá?" Esperou. Olhou ao redor. As pessoas riam, brindavam, comiam coisas que ela nem sabia o nome. Ela não sabia se estava mais irritada ou envergonhada. Voltou a digitar, agora sem paciência. "Caio, você marcou isso aqui. O que está acontecendo?" Alguns minutos depois, finalmente o celular vibrou. A mensagem era direta. Cruel. "Lívia, não adianta fingir surpresa. Eu não quero mais isso. Já devia ter falado antes, mas fui adiando. A verdade é que nunca te amei de verdade. Desculpa, mas é melhor assim." Ela leu uma vez, depois de novo, e de novo, como se pudesse mudar o que estava escrito. Sentiu o chão sumir. O ar parecia preso no peito. As letras da mensagem queimavam como se tivessem sido escritas com ácido. Caio tinha terminado com ela por mensagem. E não era só isso. Ele estava dizendo que tudo tinha sido uma mentira, que ela tinha vivido sozinha aquele amor. As lágrimas vieram rápido, antes que ela pudesse impedir. Tentou disfarçar, limpando o rosto com a palma da mão, mas só piorava. A maquiagem borrada, os olhos vermelhos, a sensação de que todo mundo no salão sabia exatamente o que estava acontecendo. O barman se aproximou, oferecendo um copo d'água. Ela agradeceu, mal conseguindo falar. Queria sair dali correndo,
mas as pernas pareciam travadas. Nunca tinha se sentido tão pequena, tão descartável. E foi nesse exato momento, no auge do seu vexame, que um homem elegante se levantou de uma mesa próxima e veio em sua direção. Ele caminhava com calma, mas com firmeza, como quem sabe exatamente o que está fazendo. Usava um terno escuro impecável e tinha um olhar que, mesmo sério, transmitia algo estranho. Não era pena nem julgamento. Era atenção. Verdadeira atenção. Parou na frente dela, se inclinou levemente e perguntou, com voz baixa e segura, se ela estava bem. Ela tentou sorrir, mas não saiu nada. Ele se apresentou como Gabriel Vasconcelos e disse que viu tudo de longe. Perguntou se ela queria companhia. Disse que não era bom alguém passar por uma noite assim sozinha. Lívia hesitou. Por um segundo pensou em recusar. Não conhecia o homem. Não sabia suas intenções. Mas a alternativa era ficar ali, sendo olhada, julgada, analisada. Gabriel estendeu a mão. Ela olhou para a mão dele por um instante e então aceitou. Levantou-se devagar, sentindo o rosto ainda molhado de choro, mas com um leve alívio por não estar mais sozinha. Gabriel a conduziu até a mesa dele, onde um garçom apareceu quase que por mágica, trazendo outro cardápio. A recepcionista do restaurante os observava de longe, agora com outra postura. As pessoas que antes encaravam Lívia voltaram a fingir que não estavam olhando. Ela sentou-se, respirou fundo e pegou o cardápio com as mãos ainda trêmulas. Gabriel não tentou puxar conversa à força. Apenas ficou ali, presente, como se dissesse: "Tá tudo bem." Pela primeira vez naquela noite, Lívia sentiu que talvez, só talvez, o desastre não tivesse sido o fim de tudo. Talvez fosse o começo de alguma coisa diferente. Lívia ainda estava tentando entender como tinha parado naquela mesa. Tinha acontecido tão rápido que parecia que ela tinha sido puxada por uma onda. Um minuto estava sozinha, com os olhos cheios de lágrimas e o coração feito caco de vidro, e no outro estava sentada à frente de um homem que exalava calma. Gabriel. Só isso que ele tinha dito. Gabriel. E ela, sem saber exatamente por quê, confiou. Ele não falava muito, não tentava puxar assunto à força, nem fazia aquelas perguntas bobas para quebrar o gelo. Só estava ali, inteiro, como se dissesse com o olhar que ela podia respirar em paz. O garçom voltou com um sorriso diferente no rosto. Agora que ela estava com Gabriel, parecia que todos os olhares ao redor tinham mudado. Ela não era mais a garota abandonada na entrada. Agora estava à mesa com um homem que claramente era importante. Mas isso não importava para ela. O que importava era o jeito que ele estava ali, sem pressa, sem julgamento. Ela pegou o cardápio sem saber se devia fingir interesse ou encarar a situação de frente. Gabriel percebeu e falou com um tom leve: "Olha, você não precisa comer. Nada se não quiser. A gente só fica aqui, conversando, e quando quiser ir embora, tudo certo." Foi aí que ela percebeu que fazia tempo que ninguém dava a ela uma escolha. Caio nunca perguntava o que ela queria. Gabriel estava oferecendo algo simples: liberdade. Ela olhou para ele com mais atenção. Barba bem feita, cabelo arrumado, relógio, caro no pulso, mas o olhar não combinava com nada disso. Tinha algo ali que ela não conseguia explicar, mas que dava vontade de ficar. Aos poucos, ela começou a falar. Primeiro só comentou do prato que o garçom trouxe para ele. Depois perguntou o que ele fazia. Ele respondeu que trabalhava com negócios, mas evitou entrar em detalhes. Percebeu que ela estava frágil e não queria transformar aquele momento num currículo. Quando ela perguntou por que ele a ajudou, ele só respondeu: "Porque eu vi você e não consegui fingir que não vi." Ela baixou os olhos, sem saber como reagir. Não estava acostumada com esse tipo de resposta. O garçom voltou e ela pediu uma massa qualquer, só para não parecer deslocada. Gabriel brindou com a taça de vinho dele, mas respeitou quando ela recusou a bebida. Eles comeram devagar, entre uma conversa e outra. Lívia contou que trabalhava numa pousada pequena, que ganhava
Pouco, mas fazia o possível para não desistir dos sonhos. Falou da vontade de estudar arquitetura, de como sempre foi apaixonada por prédios, por detalhes, por criar espaços que fizessem as pessoas se sentirem bem. Gabriel ouviu tudo com atenção, como se cada palavra dela fosse importante. Ela começou a se soltar mais. Falou sobre a infância, sobre os pais, sobre as dificuldades. Riu de situações que antes do jantar pareciam pesadas demais. E Gabriel também riu. Riu de verdade. Não aquele riso educado que a gente dá por educação, mas aquele que sai sem controle, porque a gente se vê ali, na história do outro. Eles se conectaram, sem esforço, sem forçar nada. Foi acontecendo. Lívia, por dentro, se perguntava o tempo todo se aquilo era real. Ela pensava: será que esse cara tá com pena? Será que é só mais um querendo tirar vantagem? Mas quanto mais ele falava, mais ela percebia que não era isso. Gabriel não olhava para ela como quem esperava alguma coisa em troca. Ele olhava como quem estava curioso, interessado, como quem queria ouvir mais. Quando o jantar terminou, ela percebeu que o restaurante já tinha esvaziado bastante. A maioria das mesas já estava vazia, e os garçons começavam a guardar algumas coisas. Gabriel perguntou se ela queria uma carona. Ela hesitou. Morava longe dali e sabia que um táxi sairia caro, mas não queria depender de ninguém. Ele percebeu de novo. Era impressionante como ele sempre notava o que ela sentia sem que ela precisasse dizer nada. Ele então falou: olha, você não me conhece, então entendo se não quiser, mas posso chamar um carro para você. Você vai segura, tranquila e sem gastar nada. Se preferir, eu mesmo te levo, mas só se você se sentir à vontade com isso. Ela pensou por alguns segundos e acabou aceitando a carona. Não porque precisava, mas porque sentia que não queria que a noite acabasse ali. E também porque, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia bem com alguém. No carro, ele ligou o rádio e deixou que a música preenchesse o silêncio. Nada de papo furado, nada de perguntas invasivas. Só deixaram o momento seguir seu ritmo. Quando chegaram na porta da casa dela, Gabriel olhou para frente por alguns segundos antes de virar para ela. Eu não costumo fazer isso, ele disse, mas queria te ver de novo, sem pressa. Só porque hoje, com você, eu me senti bem. Ela sorriu, com um pouco de timidez, mas também com o coração aquecido. Anotou o número dele no celular. Não tinha certeza se iria mesmo mandar mensagem. Ainda estava machucada demais por dentro, mas enquanto entrava em casa e trancava a porta, percebeu que a tristeza que a dominava horas antes tinha diminuído. Não tinha sumido, claro, mas agora tinha um espaço pequeno, bem lá no fundo, ocupado por uma coisa nova, um fiozinho de esperança. Aquele fiozinho, mesmo frágil, já era o bastante para mudar tudo. Nos dias que seguiram depois daquele jantar no solar do cedro, Lívia achou que tudo ia esfriar. Pensou que talvez Gabriel só tivesse sido gentil no impulso, para ajudar uma desconhecida numa noite ruim. Ficou esperando uma mensagem, mas nada. Também não criou coragem para escrever primeiro. Tinha medo de parecer carente ou de forçar uma coisa que talvez ele nem estivesse pensando mais. Mas o que ela não sabia é que do outro lado, Gabriel estava no mesmo dilema. O número dela estava salvo no celular dele, e toda vez que ele abria a tela, o nome Lívia parecia brilhar mais que os outros contatos. Ele ensaiou 1000 mensagens, escreveu, apagou, escreveu de novo, até que resolveu não mandar nada. Só que a vida tinha outros planos. 3 dias depois, ele apareceu na pousada onde ela trabalhava. E não foi por acaso. Gabriel tinha pesquisado e descobriu onde ela trabalhava. Ele disse que queria descansar um pouco, fugir do barulho da cidade, e a aurora azul parecia perfeita para isso. Era uma mentira leve, só para justificar a visita, mas ele não parecia constrangido. Quando Lívia viu ele parado na recepção com aquele sorriso calmo, ela travou. Não sabia se ficava feliz ou assustada. Mas algo dentro dela relaxou. Era como se o mundo dissesse: tá tudo bem, ele não sumiu. Ele ficou num dos chalés do fundo, mais reservado.
Disse que não queria nada, de luxo, só um lugar tranquilo. E desde a primeira hora ali, fez questão de tratar todos com respeito, sem arrogância, sem aquela postura de quem acha que é mais importante que os outros. Isso chamou a atenção dos funcionários, principalmente de Lívia. Ele não tinha nada a ver com os caras ricos e frios que ela já tinha visto por ali. Nos dias seguintes, Gabriel aparecia na recepção só para puxar papo. Às vezes trazia café, outras vezes sentava num cantinho só para ficar perto. Lívia fingia que não estava ansiosa, mas cada vez que ele chegava, ela sentia o coração bater mais rápido. As conversas deles iam ficando mais longas, mais soltas. Falavam de tudo. Desde coisas bobas, como comidas estranhas que já tinham provado, até assuntos mais profundos. Gabriel contou que herdou os negócios da família meio sem querer. Disse que o pai ficou doente, o irmão quis se afastar e sobrou para ele. Nunca teve tempo para pensar no que realmente queria. Tinha dinheiro, sim, mas às vezes se sentia vazio. Lívia entendeu na hora, porque diferente dele, ela nunca teve grana, mas sabia bem o que era se sentir presa num lugar que não combina com quem você é. Contou que amava desenhar plantas de casas desde criança. Pegava revistas velhas e riscava por cima, inventando cômodos e janelas onde não existiam. Queria estudar arquitetura, mas a vida sempre empurrava isso para depois. Quando falava disso com Gabriel, os olhos dela brilhavam de um jeito que ele nunca tinha visto. Era como se ela se transformasse. E ele reparava em tudo. Eles começaram a criar pequenas rotinas. Tomavam café juntos cedo, antes da correria da pousada começar. Às vezes caminhavam até a praia próxima, sem falar muito, só ouvindo o barulho das ondas. Outras vezes ficavam sentados no jardim em silêncio, como se já se conhecessem há anos. Não era um namoro, nem um romance declarado. Era só uma coisa boa acontecendo, no tempo certo, do jeito certo. Lívia, no entanto, não deixava de ficar com o pé atrás. Tinha medo de se envolver de novo e quebrar a cara. Lembrava de Caio, das promessas, dos gestos bonitos no começo que depois viraram desprezo. Mas quando olhava para Gabriel, não conseguia ver mentira. Ele não prometia nada, só estava ali, presente. Isso, para ela, já era muito mais do que tudo que já tinha vivido. Gabriel também estava mexido. Tinha se afastado de mulheres fazia tempo, cansado de relações por interesse, de gente que se aproximava pelo sobrenome ou pelo saldo da conta bancária. Com Lívia era diferente. Ela não queria nada dele além da companhia, e isso o desarmava. Fazia ele se lembrar de quem era antes de tudo, antes dos eventos, dos relatórios, das reuniões frias com gente engravatada que só falava de lucro. Teve um fim de tarde em que os dois estavam na varanda da pousada, sentados num banco de madeira. O céu estava laranja, e o vento soprava leve. Lívia olhou para frente e disse, meio sem pensar: "Sabe que eu achava que tinha acabado? Que não ia mais confiar em ninguém, nem me apaixonar. Que eu ia só continuar, tipo no automático." Gabriel virou para ela e respondeu: "É, eu também achava isso." Os dois ficaram em silêncio depois disso. Não precisavam dizer mais nada. Foi nesse silêncio que uma coisa ficou clara para os dois. Não era sobre paixão de novela, dessas que surgem do nada e somem na mesma velocidade. Era sobre presença, sobre alguém que escuta, que repara, que respeita o tempo do outro. E mesmo sem dizer, os dois sabiam que algo ali estava se construindo. Devagar, sem pressa, mas real. Na manhã seguinte, Lívia acordou com o despertador tocando bem cedo, como sempre. O corpo ainda estava cansado, mas a cabeça girava. A conversa com Gabriel no fim do dia anterior não saía da memória. Era como se algo tivesse virado dentro dela, mas ao mesmo tempo, a realidade não esperava ninguém respirar. A pousada já estava funcionando a todo vapor, antes mesmo do sol aparecer direito no céu. E Amanda, claro, já rodava pelos corredores como um furacão mal-humorado. Lívia tomou banho rápido, vestiu o uniforme e prendeu o cabelo com pressa. Quando chegou à recepção, Amanda já estava ali, olhando tudo com aquela cara de quem acha
defeito até em parede lisa. Sem nem dar bom dia, ela apontou para uma pilha de papéis, dizendo que tinha reservas para confirmar, clientes para responder e que o computador estava travando de novo por culpa da internet ruim, que ninguém nunca resolve. Lívia respirou fundo e foi direto para o trabalho, tentando ignorar o jeito seco da chefe. Já tinha se acostumado com isso. Ou melhor, já tinha se condicionado a aguentar. Mesmo com Gabriel agora por perto, o ambiente da pousada não era fácil. Amanda parecia ter um radar especial só para criticar Lívia. Bastava ela sorrir, e a mulher já achava que tinha algo errado. Se Gabriel passava por perto, então a coisa piorava. Amanda ficava de olho, dava indiretas, perguntava alto se todo mundo estava mesmo focado no serviço ou se estava rolando distração. Lívia fingia que não ouvia, mas por dentro sentia o peso disso tudo apertar. Era como se a vida dissesse: não esquece que você ainda tá aqui embaixo, viu? Naquele dia, enquanto organizava as chaves dos quartos, Lívia ouviu Amanda reclamar com outra funcionária sobre um hóspede que ficava puxando conversa com qualquer uma só, porque tem cara de rico. Sabia que era sobre Gabriel. O jeito que Amanda falava, sempre meio envenenado, sempre querendo jogar sujeira em tudo, era algo que machucava, mas ela já conhecia bem. Só que agora doía diferente. Doía porque ela estava tentando mudar, tentando respirar, e parecia que sempre tinha alguém puxando de volta. Mais tarde, no intervalo, Gabriel apareceu com 2 cafés, um para ele e um para ela. Chegou sem fazer alarde, ficou ali do lado de fora, encostado numa das colunas da varanda, só esperando ela sair. Quando ela apareceu, ele levantou a mão com o copo estendido e disse: "Paz temporária, cortesia da cafeteria da esquina." Ela riu. Foi um riso leve, de quem por um segundo esquece que o mundo tá pesado. Sentou ao lado dele num banco de madeira, e os dois ficaram ali, tomando café em silêncio. Depois de uns minutos, ela falou: "Aqui dentro é outra realidade, sabe? Não adianta fingir. É como se tudo o que a gente sente lá fora não valesse nada aqui dentro." Gabriel olhou para ela, sério, e perguntou se estava acontecendo algo. Ela hesitou, mas decidiu contar. Falou sobre Amanda, sobre o jeito dela de tratar os funcionários, principalmente ela. Contou que não era de agora, que já fazia tempo que vivia engolindo sapo, mas que precisava do emprego e não podia bater de frente. Gabriel ouviu tudo com atenção. Não interrompeu, não tentou dar conselho pronto. Só escutou. No final, disse que ninguém devia se acostumar com isso. Que respeito é básico, não um luxo. Mas também disse que entendia que nem sempre dá para sair batendo porta por aí. A vida cobra boletos. E essa foi a primeira vez que Lívia sentiu que alguém realmente entendia o que ela passava ali. Na volta para o balcão, Amanda estava parada, de braços cruzados. Fingiu que não tinha notado os dois juntos, mas o olhar dela dizia tudo. Como se Lívia fosse culpada de algo só por ter recebido um café. Na cabeça de Amanda, qualquer gesto já virava motivo para alfinetar. E de fato, assim foi. Quando Lívia entrou de volta, ouviu a frase no ar: "Cuidado para não esquecer que ainda tá no horário de trabalho, tá? Amizade demais atrapalha a produtividade." Ela não respondeu. Só engoliu seco e continuou seu serviço. Durante a tarde, enquanto limpava o saguão e organizava alguns papéis, Lívia começou a pensar em tudo. Estava vivendo uma fase estranha. De um lado, tinha essa coisa nova com Gabriel que ainda não sabia bem o que era, mas que fazia bem. Do outro, tinha a Amanda, com toda a sua amargura, jogando sombra em tudo. E no meio, ela mesma, tentando não se perder. No final do expediente, enquanto guardava as pastas do dia, Lívia sentiu um cansaço diferente. Não era físico, era mental. Era como se o corpo dela tivesse entendido que não dava mais para viver em piloto automático. Ela queria mais. Não mais no sentido de luxo ou status, mas mais de si mesma. Mais verdade, mais liberdade, mais dignidade. Antes de ir embora, recebeu uma mensagem de Gabriel. Era curta, só dizia: "Queria que o dia tivesse sido mais leve, para
Pra você. Mas amanhã, se você quiser, a gente pode caminhar cedo. Só andar. Só estar junto. Ela leu aquilo com um aperto no peito. Um aperto bom, porque apesar de tudo, apesar do peso do dia, ali estava alguém que oferecia presença. Sem pressão, sem exigência, só oferecendo um espaço para ela ser quem era. E isso, para alguém como Lívia, valia mais do que qualquer palavra bonita. Acordar cedo nunca foi um problema para Lívia, mas naquele dia o despertador parecia mais leve. Talvez fosse a mensagem de Gabriel na noite anterior. Talvez fosse só o fato de alguém ter se importado com ela de verdade depois de tanto tempo. O fato é que ela levantou diferente, prendeu o cabelo num rabo de cavalo, colocou uma calça confortável e saiu da pousada antes mesmo da maioria dos hóspedes acordarem. O céu ainda estava cinza claro, com aquele ar de manhã que promete um dia bonito. Gabriel já estava lá, fora, encostado no carro com 2 copos de café na mão. Sorriu quando a viu. "Tá aqui seu combustível", ele disse, entregando o copo para ela. Ela pegou, riu e respondeu: "Se não fosse esse, nem sei se eu andava hoje." Os dois começaram a caminhar pela estrada de terra batida, que levava até uma parte mais escondida da praia. O barulho dos passos misturado com o som dos passarinhos formava uma trilha sonora inesperadamente boa. Gabriel olhava em volta como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, mesmo tendo passado ali dias antes. Lívia apontava as casinhas, contava quem morava, em qual, falava de histórias pequenas do bairro, tipo a vizinha que vendia empada na esquina e o senhor que pintava quadros e deixava na calçada só para quem quisesse levar. A conversa ia e voltava. Não era forçada. Eles falavam de comida, de infância, de séries bobas que assistiam quando estavam entediados. Gabriel confessou que adorava reality show, mesmo morrendo de vergonha disso. Lívia caiu na risada. Disse que chorava vendo vídeos de reencontros de cachorros com os donos. Os dois andavam devagar, sem pressa, como se o tempo tivesse tirado o dia de folga. Quando chegaram na parte da praia onde quase não tinha ninguém, sentaram numa pedra grande e ficaram olhando o mar. Gabriel virou para ela e perguntou: "Você acha que o mundo deixa a gente ser quem a gente realmente é?" Lívia pensou por uns segundos e respondeu: "Acho que o mundo não deixa, não. A gente que tem que brigar por isso. Só que cansa." Ele assentiu com a cabeça e ficou quieto, por um tempo. Era esse tipo de troca que eles tinham, simples, mas cheia de verdade. Depois disso, começaram a se encontrar mais. Gabriel arrumou desculpas para esticar a estadia na pousada. Dizia que precisava terminar um relatório, que tinha uma reunião online, que a cidade grande podia esperar, mais um pouco. Lívia não perguntava muito. No fundo, ela sabia que ele só queria estar ali, perto dela, e isso deixava tudo mais leve. Os cafés viraram rotina. Às vezes ele levava, outras vezes ela fazia na copa da pousada e levava até ele. Cada café era um jeito de dizer: "Eu lembrei de você", sem precisar falar nada. Teve um dia em que choveu o dia todo. A pousada ficou mais silenciosa, com os hóspedes recolhidos nos quartos. Lívia passou a tarde arrumando umas prateleiras no depósito, e quando saiu, já era noite. Estava molhada e cansada. Gabriel apareceu na recepção com uma sacola de papel. "Trouxe sopa", disse, "caseira, e um cobertor porque você tá com cara de quem vai gripar." Ela segurou a risada. "Você tá sempre preparado pra tudo, né?" Ele deu de ombros. "É que eu já tomei muito fora da vida por não ter feito o básico." Eles comeram juntos na copa, sentados numa mesa de madeira. A luz amarela da cozinha deixava tudo mais aconchegante. Lívia falou pouco. Gabriel também. Mas teve uma hora em que ela olhou para ele e perguntou sem rodeio: "Você não se cansa disso tudo?" Ele entendeu o que ela quis dizer. Cansar de tentar, de se mostrar, de ser gentil num mundo onde todo mundo desconfia. Ele respondeu: "Canso. Mas aí eu lembro que tem gente que vale a pena. E você, pra mim, parece ser uma dessas pessoas." Lívia ficou em silêncio.
Aquilo mexeu com ela mais do que gostaria de admitir. Porque mesmo sem falar muito, Gabriel estava entrando num lugar dentro dela que fazia tempo que ninguém tocava. Ela não sabia o nome disso, nem se queria dar nome. Só sabia que era bom. No meio de tudo isso, o jeito de Lívia começou a mudar. Quem convivia com ela notou. O sorriso voltava mais fácil. Ela parecia mais confiante. As roupas ainda eram simples, mas ela começou a escolher com mais carinho. O batom voltou para a rotina. Até a postura dela estava diferente. Andava mais ereta, olhava mais nos olhos. Amanda, claro, não deixou passar. As alfinetadas aumentaram. Frases do tipo, tá toda arrumadinha hoje, é aniversário de quem? Ou, quem vê até pensa que a vida dela tá perfeita, né? Mas agora, diferente de antes, essas palavras não grudavam mais nela como antes. Doíam sim, mas não dominavam. Teve um fim de tarde em que Gabriel a esperou com um bloquinho de papel. Entregou para ela e disse, abre aí. Lívia abriu e viu um monte de folhas em branco. Ele explicou. É para você desenhar. Planta de casa, quarto dos sonhos, qualquer coisa. Queria te dar um espaço só seu. Ela segurou o caderno com as mãos meio trêmulas. Fazia tempo que não desenhava. Que não acreditava que valia a pena. Foi aí que ela percebeu que ele não só escutava, mas lembrava. E não só lembrava, como fazia algo com isso. Naquela noite, deitada na cama, ela ficou olhando o caderno na mesinha ao lado. Não desenhou nada, só ficou olhando. Mas dentro dela, alguma coisa tinha começado. Era como uma sementinha, dessas que crescem devagar, mas que a gente sente desde o primeiro instante que veio para ficar. O clima entre Gabriel e Lívia estava tão leve que, por um tempo, parecia que o mundo lá fora tinha dado uma pausa. Os dois seguiam com os cafés, as conversas e os silêncios que já diziam tudo. Lívia se sentia mais firme, mais viva. Gabriel sorria mais, parecia mais solto. Só que a vida não é filme. E quando tudo começa a ir bem demais, às vezes vem alguma coisa para testar se a base é forte. A primeira rachadura apareceu numa quarta-feira nublada. Lívia estava na recepção quando viu Gabriel entrar apressado, o celular colado no ouvido, o rosto sério. Não era o Gabriel de sempre. Ele nem notou que ela estava ali. Foi direto pro quarto. Ela sentiu um aperto no estômago. Era estranho ver ele daquele jeito. No fim do dia, ele desceu e pediu para conversar. Sentaram num canto da varanda. Ele olhou para frente um bom tempo antes de começar a falar. Tá rolando uma investigação pesada em uma das empresas da família. Coisa séria. Vão abrir processo, tem imprensa atrás, e o pior é que o nome da empresa tá no meu nome também, mesmo eu não tendo nada a ver. Lívia ficou quieta, esperando ele continuar. Gabriel respirou fundo. É o Rafael, meu irmão. Ele armou um esquema, desviou grana, manipulou contratos. E agora estão puxando todo mundo junto. A cabeça de Lívia girou. Rafael. Aquele nome soava familiar. Demorou uns segundos até a ficha cair. Rafael Martins, irmão de Caio, ex-cunhado dela. O mesmo Rafael que ela já tinha visto em algumas fotos e uma vez, de longe, numa festa. A mesma família que ela tentou esquecer depois de tudo que passou com Caio. O estômago virou. Não pela notícia em si, mas pela coincidência esquisita que parecia ter voltado só para cutucar as feridas. Gabriel percebeu a mudança no rosto dela. Você conhece esse nome, né? Lívia assentiu. Contou sem entrar em muitos detalhes que namorou Caio, irmão de Rafael, que terminou de um jeito podre, que ele a fez se sentir um lixo. Gabriel não escondeu o choque. É sério, isso? Ela fez que sim com a cabeça. Tá tudo conectado e eu nem sabia. Eles ficaram em silêncio, como se o universo estivesse pregando uma peça. Como se, de algum jeito torto, as histórias deles já estivessem entrelaçadas antes mesmo de se cruzarem. Nos dias seguintes, a confusão foi aumentando. Gabriel começou a aparecer menos. Estava envolvido com advogados, reuniões, mensagens urgentes.
Os jornais começaram a estampar manchetes com o nome da empresa. Escândalo milionário. Família Martins na mira da justiça. Rafael Martins investigado por fraude. Lívia, mesmo tentando não se envolver, lia tudo. Sentia o peito apertar cada vez que via o nome de Gabriel sendo citado, mesmo que fosse como sócio passivo. Ela sabia que ele não tinha culpa, mas o mundo nem sempre se importa com isso. Na pousada, Amanda ficou em êxtase com as notícias. Era como se tivesse ganhado um prêmio. Fazia questão de comentar alto, bem perto de Lívia, coisas como: gente rica também faz besteira, né? Ou: pode ser bonito, educado, mas no fim é tudo farinha do mesmo saco. Era venenosa. E pior, parecia feliz com a ideia de ver Gabriel se afundando. Lívia tentava ignorar, mas aquilo cutucava um lugar fundo nela. Não era só raiva, era dor. Dor por ver alguém que ela estava começando a confiar sendo jogado no meio de uma lama que não era dele. Um dia, depois do expediente, Lívia decidiu procurar Gabriel. Bateu na porta do chalé. Ele abriu com cara de cansaço. Barba por fazer, olheiras fundas. Ela entrou e os dois ficaram de pé, em silêncio. Depois ela perguntou: "Você vai sair daqui?" Ele respondeu devagar: "Tô pensando. Talvez seja melhor. Tô chamando atenção demais. Posso acabar atrapalhando você também." Lívia balançou a cabeça. "Você nunca atrapalhou. E eu não quero que você vá. A não ser que seja para se proteger, para respirar. Mas não foge. Eu não sou como o resto." Ele se sentou, abaixou a cabeça, os cotovelos nos joelhos. Disse que estava com vergonha, que odiava ter o nome envolvido em algo que ia contra tudo que ele acreditava. Que Rafael era irmão, mas também era um problema que ele carregava há anos. Foi naquele momento que Lívia entendeu algo importante. Gabriel não era o cara perfeito, não era imune a quedas, a escândalos, a dores, mas ele era real. E o jeito como ele lidava com aquilo tudo, sem mentir, sem fugir, sem fazer jogo, só fazia ela confiar mais nele. Sentou ao lado dele no sofá e segurou sua mão. Não falou muito. Só ficou ali, junto. Porque às vezes é só isso que alguém precisa. Naquela noite, quando voltou para casa, Lívia sentou na cama com o caderno de desenho no colo. Começou a rabiscar uma casa, depois um jardim, depois uma placa no portão com o nome Projeto Aurora. Ela não sabia ainda o que aquilo significava, mas sentia que precisava criar alguma coisa. Algo que fosse dela, que nascesse das mãos e do coração. Talvez fosse só um jeito de colocar para fora tudo o que estava sentindo, mas talvez fosse o começo de alguma ideia que ainda ia crescer. Gabriel passou os últimos dias no modo automático. Acordava, respondia e-mails, atendia ligações, participava de reuniões que pareciam todas iguais, cada uma trazendo uma bomba nova. Advogados querendo explicações, jornalistas ligando sem parar, funcionários inseguros, clientes pedindo esclarecimentos. Era como se a empresa inteira estivesse desmoronando em cima dele, mesmo sem ele ter colocado um tijolo torto naquele prédio. O nome dele estava em todos os papéis. Sócios, contratos, reuniões que ele nem lembrava de ter participado. Rafael, o irmão, era quem mexia os pauzinhos. Gabriel confiava, ou talvez só não quisesse ver o que estava bem na frente dele o tempo todo. E agora, com a polícia batendo na porta, com investigações rolando e manchetes saindo todo dia, ele sabia que não dava mais para fingir que dava conta de tudo. Numa segunda-feira nublada, Gabriel entrou na sala de reunião da sede principal da empresa, a mesma sala onde o pai dele tinha fechado negócios históricos, onde Rafael costumava bater na mesa e gritar com os gerentes, onde ele mesmo já tinha sentado 1000 vezes, fingindo que estava no controle de algo que, no fundo, nunca quis controlar. De verdade. Ele sentou na ponta da mesa. Do outro lado, Rafael, com a cara amassada e os olhos vermelhos. Os dois se encararam em silêncio por uns bons minutos. "Você quer falar ou quer que eu comece?" Gabriel perguntou. Rafael deu uma risada seca. "Vai dizer que é o santo agora? Que não sabia de nada?"
Gabriel encostou as costas na cadeira. Não, eu devia ter desconfiado. Devia ter olhado mais de perto. Só que confiar em você era mais fácil do que encarar o que estava acontecendo. Rafael passou a mão na nuca, nervoso. Então pronto. Você errou também. Quer sair agora? E fingir que nunca teve nada a ver com isso? Gabriel não respondeu de imediato. Só ficou olhando para o teto por um instante. Não quero fingir nada. Mas também não vou continuar fingindo que acredito no que você faz. Eu tô fora, Rafael. Rafael levantou da cadeira. Você tá fora? Assim? Vai sair e me deixar com essa merda toda? Gabriel respirou fundo. Não. Eu vou assumir minha parte. O que tiver que responder, eu respondo. Mas não vou mais colocar meu nome numa empresa que virou isso aqui. Não é mais negócio de família. É só sujeira. Rafael se aproximou, mais irritado. Você vai sair e deixar eu me ferrar sozinho. Gabriel levantou também. Você se ferrou sozinho, Rafael. Foi você quem escolheu esse caminho. Eu tô só indo embora dele. A conversa acabou ali. Gabriel saiu da sala, entrou no elevador, desceu até a garagem e entrou no carro. Ligou o rádio, mas desligou logo em seguida. Tudo parecia barulho. Parou o carro no meio do caminho, encostou na beira da estrada e ficou ali, com a cabeça encostada no volante. Sentia raiva, frustração, tristeza, alívio. Tudo ao mesmo tempo. Mas no meio desse turbilhão, tinha uma coisa que ele não sentia mais. Medo. Pela primeira vez em anos, ele tinha feito algo que vinha de dentro, não só para manter a aparência ou agradar os outros. No fim da tarde, voltou para a pousada. Lívia estava na recepção, organizando os check-ins da noite. Ela o viu entrar e percebeu na hora que alguma coisa tinha mudado. Ele caminhou até ela e disse: Podemos conversar um minuto? Foram até o jardim, onde tinha uma mesa de madeira, perto das plantas. Ele contou tudo. Disse que tinha deixado a empresa, que agora não tinha certeza de nada. Nem de quanto dinheiro ainda tinha, nem de para onde ia, nem do que faria da vida. Ela ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ficou, esperando um sermão, uma reação de decepção, qualquer coisa. Mas o que veio foi uma pergunta simples. Tá com medo? Gabriel respondeu que sim. Muito. Lívia ficou olhando para ele por um instante e depois disse: Então você tá no caminho certo. Medo é o que a gente sente quando tá saindo, do lugar que nos machuca. Ele sorriu, meio sem acreditar, meio agradecido. Era impressionante como ela conseguia dizer as coisas certas sem parecer forçada. Ela não o tratava como um homem rico em crise. Tratava como alguém de verdade. Naquela noite, Gabriel não voltou para o quarto. Ficou sentado ali fora, sozinho, olhando o céu e pensando no que viria depois. Não tinha planos, não tinha respostas, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que podia respirar sem fingir. Não era mais o cara que herdou uma empresa, que fazia reuniões sem alma, que representava um sobrenome. Agora era só Gabriel. O homem que escolheu sair, em vez de afundar com um navio que nem queria estar dentro. E no meio do escuro, no fundo. De tudo isso, a imagem que vinha na mente dele era sempre a mesma. Lívia. O jeito dela olhar direto, sem rodeios. O modo como falava das coisas simples como se fossem importantes. A forma como segurava aquele caderno de desenhos como quem carrega um pedaço do próprio futuro. Talvez ele tivesse perdido muita coisa naquele dia, mas tinha ganhado uma liberdade que nunca tinha sentido antes, e sabia de algum jeito que aquilo era só o começo. Tudo começou com um rascunho, um daqueles desenhos que a gente faz mais para aliviar a cabeça do que para mostrar para alguém. Lívia tinha passado a noite virando de um lado para o outro na cama, pensando em tudo o que estava rolando. A confusão na empresa do Gabriel, o jeito como ele decidiu romper com tudo, a coragem que ele teve de largar aquilo. Aquilo mexeu com ela, não no sentido romântico, mas de forma mais profunda. Fez ela pensar na própria vida, pensar nas vezes que se anulou, que aceitou pouco demais, que achou que não tinha escolha. E quando não conseguia mais fingir que estava tudo bem, sentou, na beirada da cama,
Pegou o caderno e começou a desenhar. Desenhou a pousada Aurora Azul do jeito que sempre imaginou que ela poderia ser. Trocou as cores da fachada, abriu mais janelas nos quartos, criou espaços de convivência com redes, livros, mesinhas de café. Criou até uma pequena horta nos fundos, com plaquinhas de madeira. Enquanto desenhava, uma ideia maluca começou a crescer dentro dela. E se ela pudesse comprar aquilo tudo? Não era só mudar o visual. Era fazer dali um lugar com alma, com propósito. Um espaço onde pessoas como ela, mulheres batalhadoras, sonhadoras, que nunca foram levadas a sério, pudessem encontrar oportunidade. A ideia era grande demais, quase absurda, mas uma parte dela acreditava que dava para tentar. No outro dia, ela esperou o fim do expediente e foi até o chalé de Gabriel. Ele estava sentado na varanda, mexendo no notebook. Parecia exausto, mas ao mesmo tempo mais leve do que nos dias anteriores. Lívia se aproximou e disse do nada: "Preciso te mostrar uma coisa. Mas não ri, tá?" Ele fechou o notebook e respondeu: "Prometo." Ela abriu o caderno de desenho e entregou nas mãos dele. Ele folheou as páginas com cuidado, olhando cada detalhe. Aos poucos, os olhos dele foram ficando mais atentos. Na última página, ela tinha escrito de caneta azul, bem no centro: "Projeto de vida." Gabriel olhou para ela, sério. "Você quer reformar a pousada?" Ela respirou fundo. "Mais do que isso. Eu quero comprar, transformar, tornar minha." Ele piscou algumas vezes, como se tentasse entender se ela estava brincando. "Comprar a pousada? Essa pousada?" Ela confirmou com a cabeça. "Sim, sei que parece impossível, mas não é só por mim. É por tudo que eu vi, vivi e aguento até hoje. Eu quero criar um lugar diferente. Um espaço onde as pessoas sejam tratadas com respeito. Onde o trabalho não seja sinônimo de medo." Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: "E como você pretende fazer isso?" Ela respondeu sem piscar: "Eu não tenho dinheiro guardado, mas tenho essa ideia. Tenho um plano. E você conhece gente que trabalha com investimento social, com projetos sustentáveis, com microcrédito para mulheres empreendedoras. Eu sei que você não vai me dar nada, e eu também não quero isso. Só quero ajuda para apresentar isso para quem pode escutar. O resto eu dou conta." O que Lívia não sabia é que Gabriel já tinha visto muitos projetos na vida. Gente com planilhas perfeitas, mas sem paixão nenhuma. Gente com palavras bonitas, mas sem alma. Mas ali, na frente dele, tinha alguém que não só acreditava no que estava dizendo, como estava disposta a trabalhar até o último fio de energia para fazer aquilo acontecer. Ele fechou o caderno devagar e respondeu: "Eu vou te ajudar, mas quem vai fazer isso acontecer é você. Eu só vou abrir a porta." Ela sorriu. E foi o tipo de sorriso que a gente dá quando percebe que a vida pode mudar de verdade. Nas semanas seguintes, Gabriel colocou Lívia em contato com uma equipe pequena que trabalhava com investimento em negócios liderados por mulheres. Era um grupo discreto, sem muito alarde, mas que tinha ajudado dezenas de empreendedoras pelo país. A primeira reunião foi por vídeo, na sala dos fundos da pousada, com o celular apoiado numa pilha de livros e uma internet que caía toda hora. Lívia ficou nervosa. A mão suava, a voz falhava. Mas quando começou a falar do projeto, tudo mudou. Ela não precisava decorar nada. Aquilo vinha do coração. Falou do histórico da pousada, das dificuldades que os funcionários enfrentavam, do jeito que o ambiente era tóxico. Falou sobre como queria fazer diferente. Treinamento, valorização, abertura para mulheres da comunidade trabalharem com mais dignidade. Mostrou os desenhos, os cálculos que tinha feito no caderno, as ideias de serviços simples e acessíveis. Quando terminou, achou que tinha falado demais. Mas do outro lado da tela, uma das investidoras disse: "A gente vê centenas de ideias por mês, mas poucas vêm com esse brilho nos olhos." A resposta final não veio na hora. Foram mais reuniões, mais apresentações, mais perguntas. Mas o projeto foi avançando. E um dia, depois de horas esperando, chegou um e-mail com o título: "Aprovado.
Lívia leu 3 vezes antes de acreditar. Ia receber um investimento. Um fundo social, com juros quase simbólicos, feito para mulheres que queriam construir seus próprios negócios. Ela não chorou na hora. Ficou parada, olhando para o celular, como se o tempo tivesse congelado. Mais tarde, contou para Gabriel. Ele a abraçou forte, sem dizer nada. Só ficou ali, firme. Era um abraço de parceiro, não de salvador. Era ela que tinha chegado até ali. Ele só tinha dado um empurrão. Na mesma semana, ela agendou uma reunião com o dono da pousada. Um senhor aposentado, cansado do negócio, que já estava pensando em vender há anos. As coisas foram encaixando, como se o universo tivesse guardado aquilo tudo para ela. Naquele fim de semana, Lívia passou pelo portão da Aurora Azul e olhou para o prédio como quem reencontra algo que sempre foi seu. Ainda não era oficial. Ainda tinha papéis, registros, burocracias. Mas ali, dentro dela, já era. Ela não era mais só uma funcionária com sonhos guardados na gaveta. Agora ela era a mulher que tirou o plano do papel e colocou o nome na porta. No começo ninguém entendeu, nada. Uma movimentação estranha começou a acontecer dentro da Aurora Azul, daquelas que todo mundo sente no ar, mesmo quando ninguém diz nada. O dono antigo da pousada, o Sr. Edgar, passou alguns dias vindo e indo com papéis debaixo do braço, falando ao celular mais do que o normal. Às vezes ficava parado olhando para as paredes, como se estivesse se despedindo. Os funcionários cochichavam pelos corredores, mas ninguém sabia ao certo o que estava rolando. Amanda, como sempre, era a primeira a dar opinião. Vai vender esse lugar para alguma rede grande, certeza. Se preparem. Quem não tiver currículo em dia, vai rodar. Lívia andava quieta. Continuava cumprindo o horário, atendendo os clientes com o mesmo cuidado de sempre. Mas quem prestasse atenção, reparava que o jeito dela estava diferente. Ela não se encolhia mais quando Amanda passava. Não abaixava a cabeça. Estava mais firme, mais centrada. Gabriel, que ainda estava por perto, via tudo de longe. Sabia que a hora estava chegando. E chegou. Numa segunda-feira, logo depois do almoço, Edgar reuniu toda a equipe na recepção. Era raro ele fazer isso, o que aumentou ainda mais o suspense. Ele subiu num degrau e falou, com a voz um pouco trêmula. Gente, hoje é um dia de mudança. Eu decidi vender a pousada. Já tô velho, cansei de lidar com isso tudo, e quero descansar. Mas quero que vocês saibam que a Aurora Azul vai continuar. Só que agora sob nova direção. Um silêncio pesado caiu na sala. Todo mundo se entreolhou. Amanda, com os braços cruzados, perguntou sem paciência. Nova direção? Quem comprou? Edgar sorriu de leve, olhou para Lívia e disse. Ela. Amanda riu. Achou que era piada. Como assim? Ela? Edgar desceu do degrau e entregou um envelope nas mãos de Lívia. A nova proprietária é a Lívia Martins. A partir de hoje, ela é quem assume a pousada. O riso de Amanda morreu ali. Foi como um tapa no meio do rosto. Ela ficou branca. Os olhos arregalados, a boca semi-aberta, como se tivesse levado um choque. Isso é sério? Edgar só respondeu. Muito sério. Aos poucos, os funcionários começaram a aplaudir, ainda meio sem entender. Lívia, nervosa por dentro, tentou sorrir. Sentia as pernas tremerem, mas se manteve firme. Agradeceu ao Edgar, virou-se para a equipe e disse: Eu ainda sou a mesma pessoa, mas agora com uma responsabilidade maior. A Aurora Azul vai mudar, para melhor, para todos nós. O clima era uma mistura de surpresa com alívio. Amanda, no entanto, permaneceu em silêncio. Saiu da recepção com passos duros, sem olhar para trás. No dia seguinte, Lívia chegou mais cedo que todo mundo. Foi direto para a sala da gerência, que até então era o território absoluto de Amanda. A antiga chefe ainda não tinha aparecido. Quando entrou, viu que tudo ainda estava no mesmo lugar. A mesa cheia de papéis mal organizados, uma garrafa de café quase vazia no canto e um mural com recados que ninguém lia mais.
Ela sentou na cadeira que por tanto tempo representou a autoridade que a oprimia. E respirou fundo. Era dela agora. Não só a sala, mas a escolha de como liderar. Pouco depois, Amanda entrou, sem bater. Parou na porta, com os braços cruzados, e disse: "Vim buscar minhas coisas." Lívia se levantou. "Você ainda trabalha aqui, Amanda, se quiser continuar." Amanda bufou. "Você acha que eu vou trabalhar para você?" Lívia deu um passo à frente. "Eu não acho nada, mas aqui vai mudar. E quem quiser ficar, vai ter que mudar junto." Amanda a encarou por alguns segundos. "Você não é ninguém, Lívia. Nunca foi. Sabe por que eu sempre te peguei no pé? Porque você é fraca, emocional, mole. Eu tentei te endurecer." Lívia ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu com a voz firme: "Você não me endureceu. Você só me fez acreditar que eu era menor. Mas agora eu sei que não sou. E você pode ir se quiser. Ou pode ficar e trabalhar com respeito. A escolha é sua." Amanda ficou ali, parada, sem saber o que fazer. Pela primeira vez, não tinha poder sobre Lívia. Não tinha voz mais alta. Não tinha como ameaçar. No fim, virou as costas e saiu. Mas não pediu demissão naquele dia. Voltou, no seguinte, e no outro também. Continuou aparecendo, fazendo o trabalho dela, mas calada, sem ironias, sem frases ácidas. Era estranho. Parecia que tinha sido desmontada por dentro. Mas Lívia não estava interessada em vingança. Queria ordem, respeito, resultado. Não queria repetir o ciclo de abuso que tinha vivido por tanto tempo. Com o tempo, os outros funcionários começaram a perceber as mudanças. As reuniões ficaram mais humanas, mais claras. Lívia passou a ouvir sugestões, a dividir decisões. Os quartos começaram a ser pintados, os espaços abertos ganhando vida. Pequenas coisas começaram a mudar. Um café melhor na copa, uma estante de livros na recepção, rodas de conversa nos fins de semana. A Aurora Azul estava virando outro lugar. E Lívia também. Não foi fácil. Teve cobrança, teve erro, teve noite sem dormir. Mas ela nunca pensou em voltar atrás, porque cada passo dado era um degrau acima de tudo o que ela já aguentou calada. E agora, pela primeira vez, era ela quem decidia o tom da própria voz. A primeira coisa que Lívia fez como dona da Aurora Azul foi abrir todas as janelas. Literalmente. Passou por cada quarto, por cada corredor e escancarou tudo. Era como se o lugar estivesse há anos sufocado. O cheiro de mofo saía junto com o ar pesado. Ela caminhava pela pousada com o caderno de desenhos na mão, apontando para paredes, cantos, portas. Ia rabiscando ideias no mesmo caderno onde começou. Tudo. Não tinha arquiteto famoso nem projeto 3D. Era só ela, lápis na mão e a cabeça cheia de vontade. A reforma começou de um jeito simples, com tinta. Os tons apagados deram lugar a cores vivas, mais suaves. Nada exagerado. Tons de areia, azul claro, verde folha. Cores que combinavam com o mar ali perto e com o jeito calmo que ela queria trazer para o lugar. As camas velhas foram trocadas aos poucos. As colchas ganharam estampas leves. Os quadros antigos e sem graça deram lugar a fotografias feitas por artistas da região. Ela queria que a pousada tivesse rosto, alma e história. No jardim, Lívia mandou plantar flores e ervas, alecrim, manjericão, lavanda, cheiro de casa. Chamou uma vizinha que cultivava mudas e pediu ajuda para montar um canteiro bonito. Nos fundos, fez um espaço com bancos de madeira e luzes penduradas. À noite, aquilo virava um cantinho mágico. Começaram a acontecer pequenos encontros ali. Gente tocando violão, contando histórias, trocando receitas. A pousada deixou de ser só um lugar para dormir. Virou um lugar para viver. O mais difícil foi organizar a equipe. Alguns funcionários que estavam há anos ali não se adaptaram às mudanças. Não gostavam da ideia de reuniões semanais, de ouvir sugestões, de lidar com essa coisa de diálogo. Mas Lívia não forçou ninguém.
conversou com cada um, explicou o que queria construir. Alguns decidiram sair, outros ficaram e cresceram junto. Ela contratou mais 2 mulheres da região, uma para ajudar na limpeza e outra para cuidar do café da manhã. Nenhuma tinha experiência, mas tinham vontade. E para Lívia, isso valia mais do que qualquer currículo bonito. O novo cardápio do café foi uma criação coletiva. Todo mundo podia sugerir pratos. Uma das funcionárias trouxe a receita do bolo de fubá da avó. Outra ensinou a fazer suco com fruta do pé. Os hóspedes passaram a elogiar cada vez mais o café da manhã. Simples, mas feito com carinho. Gabriel, sempre que podia, aparecia no fim da tarde para ver como andavam as coisas. Às vezes dava sugestões, às vezes só sentava no banco de madeira e observava. Lívia fazia questão de cuidar de tudo sozinha, mas sabia que podia contar com ele se precisasse. E isso fazia toda a diferença. Amanda continuava ali, calada. Dava para ver que estava engolindo cada mudança com dificuldade. Já não mandava mais. Agora ouvia. Participava das reuniões, mesmo de cara fechada. Mas uma coisa era certa. Ela fazia o trabalho direito. Nunca chegou atrasada. Nunca deixou de cumprir tarefa. E aos poucos, foi se adaptando. Já não lançava mais as indiretas que costumava disparar como balas. Parecia surpresa ao perceber que, mesmo sendo chefe, Lívia não tratava ninguém com grosseria. Teve um dia em que Amanda ficou doente e precisou faltar. Quando voltou, Lívia perguntou como estava, olhou nos olhos dela e disse que podia pegar leve naquele dia. Amanda só respondeu com um aceno de cabeça, mas depois disso, algo mudou. Ainda não era amizade, nem de perto, mas já não era guerra. E aquilo era um começo. A nova Aurora Azul começou a atrair gente diferente. Casais jovens, famílias pequenas, mochileiros, artistas, pessoas que buscavam sossego, simplicidade, mas também uma energia boa. Os comentários nas redes sociais começaram a crescer. Pousada com alma, lugar com cheiro de casa, equipe que sorri de verdade. Isso deixava Lívia emocionada, porque cada palavra vinha de alguém que tinha sentido exatamente o que ela queria passar. Um dia, um senhor se hospedou por 3 dias e, na saída, deixou um bilhete no quarto. Dizia assim: "Fiquei aqui para descansar do mundo. Encontrei um lugar onde fui visto, escutado e cuidado. Obrigado." Lívia leu aquilo sozinha, sentada na escada dos fundos, com os olhos cheios de água. Era isso. Era exatamente isso que ela queria fazer. Não era sobre ganhar dinheiro. Era sobre fazer com que as pessoas se sentissem bem. E no meio disso tudo, ela mesma estava se encontrando. As noites voltaram a ter silêncio bom. Não aquele silêncio pesado de antes, mas um silêncio que vem depois de um dia cheio, de um trabalho bem feito, de uma conversa verdadeira. Lívia olhava tudo ao redor e às vezes ainda se assustava. Como é que tinha chegado ali? Tanta coisa tinha mudado e, ao mesmo tempo, ela ainda era a mesma. Só que agora com voz, com escolha, com espaço. Ela ainda não tinha todas as respostas, mas estava onde devia estar. Lívia nunca foi dessas que ficam imaginando casamento, véu, buquê ou entrada com música lenta. Depois de tudo o que viveu com Caio, o amor para ela virou outra coisa. Menos palco, mais verdade. Estava tão focada em manter a pousada funcionando, em cuidar das mudanças, dos hóspedes, da equipe, que nem lembrava de pensar no que vinha depois. Gabriel também nunca forçou nada. Estava sempre por perto, mas com leveza. Era aquele tipo de presença que não sufoca, só soma. E isso para ela já era mais do que suficiente. Naquela semana, a pousada estava em clima calmo. Era baixa temporada, poucos quartos ocupados, dias tranquilos. O tempo estava firme, céu limpo e um vento gostoso soprando no fim da tarde. Lívia tinha passado o dia mexendo na parte do jardim, ajeitando os vasos e as luzes penduradas. À noite, ia rolar um pequeno encontro de violão com alguns hóspedes e ela queria que tudo estivesse bonito. Estava tão focada que nem reparou que Gabriel não tinha aparecido o dia inteiro.
Quando o sol começou a cair, ela entrou para tomar banho e se trocar. Escolheu um vestido leve, que usava sempre que queria se sentir confortável e bonita. Não era nada demais, mas tinha a cara dela. Prendeu o cabelo de um jeito solto. Pegou um casaco porque sabia que o vento gelava quando escurecia e saiu. O jardim já estava todo iluminado com aquelas luzinhas simples que ela mesma pendurou com corda e escada. Mas tinha algo diferente. Tinha mais velas espalhadas, mais flores, e uma mesa de madeira decorada bem no centro do gramado. Ela parou, franziu a testa. Aquilo não estava ali antes, nem no fim da tarde quando ela saiu para tomar banho. Se aproximou devagar, tentando entender. No meio da mesa tinha um vaso com lavandas e um envelope com o nome dela escrito à mão. Reconheceu a letra. Era de Gabriel. Olhou em volta, não viu ninguém. Sentou no banco, pegou o envelope e abriu. A carta era curta, direta. Dizia assim: "Você me mostrou como o silêncio pode ser confortável, como o simples pode ser lindo, como amar pode ser leve. Eu já tive muito, mas nunca tive paz, até te conhecer. Se você quiser continuar esse caminho comigo, venha até o banco da fogueira. Lívia." Ficou parada por uns segundos, o papel tremendo na mão. Depois levantou, o coração acelerado, e caminhou até o fundo do jardim, onde ficava um círculo de pedras que usavam para fogueiras pequenas. Quando chegou lá, ele estava esperando. De pé, com um moletom cinza, as mãos no bolso, e aquele sorriso que ela já conhecia bem. O tipo de sorriso que não tem pose, que só aparece quando o coração tá calmo. Ela parou na frente dele, ainda sem falar. Gabriel tirou uma caixinha do bolso, mas não ajoelhou, não fez discurso. Só abriu a caixinha e mostrou o anel. Depois disse: "Não sei como vai ser amanhã, nem depois, mas eu quero descobrir tudo isso com você. Se você quiser casar comigo, a gente faz isso do nosso jeito. Aqui, nesse jardim, com essas luzinhas e essa lavanda, e quem a gente ama por perto. Só isso." Lívia ficou em silêncio. O tipo de silêncio que vem quando o coração está tentando alcançar o que acabou de acontecer. Olhou para ele. Depois para o anel. Depois para o céu, que estava laranja com roxo. E então, olhou de novo para ele, sorriu e respondeu: "Eu quero." E disse como se estivesse dizendo: "Eu tô em casa." Porque era exatamente assim que ela se sentia ali. Os dois se abraçaram. Não teve choro dramático, nem música de fundo. Só o som das folhas balançando com o vento e o cheiro das flores que ela mesma tinha regado de manhã. Ficaram ali, abraçados, rindo do próprio nervosismo. Gabriel colocou o anel no dedo dela com cuidado, e ela não conseguia parar de olhar. Não pelo valor, mas pelo que aquilo representava. Era mais do que um pedido. Era o começo de algo que ela achou que nunca teria. Nos dias seguintes, começaram a organizar tudo. Nada de igreja, salão, vestido bordado ou lista de presentes. Queriam uma cerimônia pequena, no próprio jardim da pousada. Um domingo de manhã, com café fresco, bolo, caseiro, flores colhidas na vizinhança, e os amigos de verdade sentados em cadeiras de madeira. Amanda ouviu a notícia sem comentar. Só olhou para Lívia uma vez e disse: "Parabéns." Foi a primeira vez que a palavra saiu da boca dela sem veneno. Gabriel cuidou da parte prática. Mandou fazer convites simples. Lívia organizou tudo, com a equipe, que fazia questão de ajudar em cada detalhe. Teve uma funcionária que fez o vestido dela, branco, leve, com tecido fresco, sem renda, sem brilho. A cara dela. Gabriel usou uma camisa azul clara, calça de linho e um sorriso que ocupava o rosto inteiro. Quando ela entrou pelo jardim, ao som de um violão tocado por um dos hóspedes músicos, não teve quem não se emocionasse. A cerimônia foi rápida. Um amigo em comum falou algumas palavras. Depois, eles trocaram votos simples. Gabriel disse que queria continuar acordando ao lado dela,
mesmo quando ela estivesse descabelada e irritada com o café queimado. Ela disse que queria continuar rindo com ele, mesmo nos dias que parecessem nublados por dentro. Se beijaram ali, na frente de todos, com o vento mexendo nas luzes penduradas e o sol aparecendo por trás das árvores. Quando a festa começou, ninguém queria ir embora. Teve dança no gramado, café passado na hora, bolo de milho, pão de queijo, suco de maracujá. Teve riso solto, criança correndo, chinelo no pé. Tudo do jeito que os dois queriam, sem exagero, sem obrigação. Só verdade. E foi nesse pedaço de mundo que Lívia teve a certeza de que, apesar de tudo o que viveu, ainda dava para acreditar no amor. Mas não aquele que ela sonhou lá atrás, cheio de idealização. Era outro. Um amor calmo, pé no chão, que chega devagar e fica porque tem onde morar. Depois do casamento, nada mudou de forma grandiosa. Não teve viagem para lugar distante, nem fotos com legenda em inglês, nem lua de mel cheia de luxo. Mas a rotina, do jeito que estava, parecia feita sob medida para eles. A casa dos dois era uma construção simples atrás da pousada, que antes servia como depósito e que Lívia tinha reformado com a ajuda do pessoal. Era pequena, com 2 cômodos bem divididos, paredes brancas, janelas grandes e cortinas feitas à mão por uma moradora ali da cidade. Era o suficiente. Mais do que suficiente. Gabriel adorava cozinhar e tomava conta do fogão nos fins de tarde, enquanto Lívia lavava as verduras ou só sentava na cadeira da varanda para conversar com ele. Primeira semana foi de adaptação, mas daquelas boas. Eles já se conheciam bem. Sabiam das manias um do outro, do silêncio depois do café, do costume de deixar a toalha em cima da cama, das roupas penduradas no encosto da cadeira. Nada disso gerava briga. Só olhares trocados, uma piada aqui, outra ali. Um puxava o outro com jeito. Não era aquele começo de relacionamento com borboletas no estômago e coração pulando. Era diferente. Era pé no chão, parceria, riso compartilhado na cozinha, enquanto a água do arroz fervia demais. Gabriel começou a participar mais da pousada, mas sempre nos bastidores. Ele dizia que ali quem mandava era ela, e isso era sério. Ajudava com coisas de administração, mexia nas planilhas, conversava com fornecedores, mas não se metia nas decisões do dia a dia. Ele sabia que aquele lugar tinha a cara dela. Era o projeto que nasceu no papel, mas que carregava todas as dores e vitórias que ela viveu para chegar ali. Só de vê-la andando pelo jardim com o caderno na mão, já sabia que estava tudo certo. Lívia, por outro lado, sentia que agora tinha mais espaço para respirar. Quando voltava para casa no fim do expediente, encontrava um ambiente que não exigia dela força o tempo todo. Podia ser frágil, rir alto, ficar em silêncio ou simplesmente deitar no sofá e fechar os olhos por alguns minutos. Gabriel respeitava esse espaço. Não cobrava, não invadia. Às vezes, só sentava do lado, colocava uma música baixa e esperava ela puxar assunto. Nas manhãs de domingo, os dois criaram um ritual. Acordavam cedo, faziam café juntos e sentavam na escada da varanda para assistir o movimento da rua. Gente indo à padaria, bicicleta passando, crianças correndo descalças. Era simples, mas era deles. E por mais que parecesse bobo para quem via de fora, para eles aquilo era o que tinha mais valor. Com o tempo, os moradores da cidade começaram a olhar para o casal de outro jeito. Gabriel, antes visto como o cara rico que largou tudo, agora era só o marido da dona da Aurora Azul. E ele gostava disso. Preferia 1000 vezes ser lembrado pelo sorriso do que pelo sobrenome. Já Lívia, que por tanto tempo foi só a menina da recepção, agora era respeitada, chamada pelo nome, ouvida com atenção. Mas ela continuava igual. Não mudou o jeito, não mudou o tom de voz. Continuava cumprimentando os vizinhos, ajudando os funcionários e parando para conversar com qualquer um que puxasse papo. Teve um dia que, no fim da tarde, os dois estavam arrumando o depósito da pousada e Gabriel achou uma caixa com papéis antigos. Eram fichas de cadastro, contas velhas, algumas fotos. No meio da bagunça, Lívia encontrou uma folha com a própria letra. Era o primeiro rascunho do plano que ela apresentou para o fundo de investimento.
Ficou olhando aquilo por um tempo, sem falar. Gabriel chegou perto e perguntou: "Você ainda se vê aí dentro?" Ela respondeu: "Eu me vejo saindo de lá e entrando na vida que eu queria." À noite, guardou o papel numa moldura e pendurou na parede da sala. Não como troféu, mas como lembrança. Lembrança de onde veio, do quanto lutou, do que superou. Não precisava mais provar nada para ninguém. Mas gostava de lembrar que tinha conseguido. Os dias seguiram com o mesmo ritmo. Havia desafios, claro. Problemas com encanamento, hóspedes reclamando de coisas bobas, funcionários que às vezes falhavam. Mas agora tudo era diferente, porque ela não carregava aquilo sozinha, e porque no fundo sabia que tinha vencido. Não do mundo, nem das pessoas que duvidaram dela, mas dela mesma. Da voz que dizia que não era capaz, que nunca ia sair do lugar. Essa voz agora era baixa demais para ser ouvida. E nas noites em que o silêncio era maior, quando o cansaço batia e tudo o que ela queria era deitar a cabeça no ombro dele, ela fazia isso sem medo. Porque ali, naquele lar pequeno com cheiro de café e bolo quente, ela sabia que tinha encontrado mais do que um amor. Tinha encontrado paz. A primeira coisa estranha foi o cansaço. Lívia sempre teve energia de sobra. Mesmo depois de um dia puxado na pousada, ainda arrumava tempo para varrer o jardim, mexer nos vasos, revisar planilhas. Mas nas últimas semanas, vinha sentindo um peso no corpo que não sabia explicar. Acordava mais devagar, bocejava no meio da manhã, e à tarde parecia que os olhos iam fechar sozinhos. Achou que era só acúmulo. Muito trabalho, cabeça cheia. Mas aquilo começou a chamar a atenção. Gabriel percebeu antes mesmo dela admitir. Numa noite qualquer, enquanto os dois lavavam a louça do jantar, ele falou de leve: "Você anda com sono até lavando o copo." Ela riu, deu de ombros e disse que era normal, coisa da correria. Mas no fundo já desconfiava. Só não queria pensar nisso ainda. A menstruação tinha atrasado uns dias, e ela tentou fingir que não era nada. Contou errado no calendário de propósito. Disse para si mesma que era estresse. Mas o corpo já dava sinais. A comida tinha um gosto diferente. Os cheiros incomodavam. Mas o humor oscilava feito gangorra. Um dia, no caminho para a padaria, ela passou por uma farmácia e entrou sem pensar muito. Comprou um teste de farmácia e guardou na bolsa. Quando chegou em casa, trancou a porta do banheiro, leu a embalagem umas 3 vezes e ficou parada olhando para o teste como se ele fosse responder antes mesmo de ser usado. Fez tudo certinho. Deixou o teste em cima da pia e saiu do banheiro com o coração disparado. Ficou andando pela casa, mexendo em coisas aleatórias, tentando não olhar para o relógio. Quando voltou, lá estava, 2 risquinhos, claros, mas visíveis. Gravidez. Ela sentou na tampa do vaso e ficou ali, com o teste na mão. Não chorou. Não riu. Só ficou. Era como se tudo tivesse parado por uns minutos. A cabeça dela foi longe. Pensou na vida toda de uma vez. Na menina, que chorava sozinha no quarto depois de levar bronca da Amanda. Na mulher que foi rejeitada por mensagem. Na recepcionista que engolia sapo para não perder o emprego. Na dona da pousada. Na esposa. E agora, mãe. Naquela noite, ela esperou Gabriel voltar do centro. Ele tinha ido resolver umas coisas com o contador. Assim que ele entrou, ela o chamou para sentar no sofá. Ele percebeu o clima diferente na hora. Aconteceu alguma coisa? Ela colocou o teste na mão dele sem dizer uma palavra. Ele olhou, franziu a testa tentando entender e quando percebeu o que era, ficou mudo. Depois levantou devagar, andou em círculos e voltou até ela. Se abaixou na frente do sofá, segurou as mãos dela e falou baixinho. Sério? Ela só balançou a cabeça, ainda sem conseguir sorrir. Era muito para processar. Ele encostou a testa na dela e ficou ali, quieto. Depois deu um beijo na bochecha dela, bem devagar, e disse: "A gente vai dar conta. Juntos."
A frase caiu como um cobertor, quente. Lívia finalmente respirou fundo e deixou sair o que estava preso. Chorou. Não de tristeza ou medo. Era outra coisa. Era emoção pura. Era o corpo dela aceitando a ideia de que sim, tudo tinha mudado mais uma vez. Nos dias seguintes, a ficha foi caindo. O enjoo apareceu, o sono aumentou, e a ficha foi batendo mais forte a cada manhã. Gabriel comprou um caderno novo para ela anotar tudo. Nosso diário secreto, ele chamou. Cada página começava com a data e uma pergunta simples. Como você tá hoje? Lívia escrevia tudo. Medos, alegrias, as dúvidas que apareciam de madrugada, o susto de ver o próprio corpo mudando, o carinho com que Gabriel tocava a barriga mesmo antes dela aparecer de verdade. A pousada continuava a todo vapor, mas agora tinha um detalhe novo no ar. Um cuidado diferente. O pessoal percebeu o brilho no olhar dela, mesmo sem saber do que se tratava. Lívia andava mais devagar, colocava a mão na barriga sem perceber, sorria do nada. Era como se algo dentro dela tivesse acendido uma luz. Amanda foi a primeira a desconfiar. Um dia no café soltou: "Você anda diferente." Lívia respondeu de um jeito simples: "Porque a vida tá diferente." Quando decidiram contar para a equipe, fizeram do jeito deles. Nenhuma reunião formal, nada ensaiado. Gabriel passou pela copa com um bolo nas mãos, colocou na mesa e disse: "A gente vai precisar de ajuda com fraldas em breve." O silêncio virou risada, depois aplauso, depois abraço. Uma das funcionárias mais novas correu até Lívia e chorou junto com ela. "Você merece isso, Lívia. Você merece tudo." À noite, deitada na rede com Gabriel, ela olhava para o céu e pensava em tudo o que tinha vivido. Não sentia medo como achava que sentiria, nem insegurança. Sentia força, como se cada coisa que passou tivesse sido uma preparação. Agora ela não era só mulher, empresária ou esposa. Era também um lar, era abrigo de outra vida. E naquele silêncio cheio de estrelas, ela fechou os olhos com um sorriso leve. Porque ali, no meio da simplicidade, o mundo inteiro parecia caber dentro dela. A barriga já estava pesando mais do que Lívia imaginava que pesaria. Nos últimos dias da gravidez, andar pela pousada virou uma missão. Os pés inchavam, as costas doíam, o sono vinha e ia do jeito que queria. Mesmo assim, ela fazia questão de continuar presente em tudo. Ia até a recepção de manhã, passava na cozinha, dava uma olhada no jardim, anotava coisas no caderno. Gabriel vivia dizendo para ela pegar leve, mas ela só respondia com um sorriso. Se eu parar, eu pifo. Todo mundo na pousada estava em contagem regressiva. Cada movimento diferente já deixava o pessoal alerta. A cada careta que ela fazia, alguém perguntava: "Tá vindo aí?" E ela ria, dizendo que ainda não. O bebê parecia ter se acostumado ali dentro. Gabriel, por outro lado, estava cada vez mais ansioso. Já tinha separado a mala da maternidade 3 vezes. Conferia o conteúdo quase todo dia. Roupinhas, fraldas, documentos, a manta azul clara que a vizinha costurou. Tudo no jeito. Faltava só o principal: o bebê decidir sair. A hora chegou numa madrugada comum, daquelas bem silenciosas. Lívia acordou com uma dor estranha, diferente de tudo o que tinha sentido até então. Não era forte, mas era certeira. Sentou devagar na cama, olhou para o lado e viu Gabriel dormindo, virado para ela, com a mão sobre a barriga dela sem nem perceber. Tocou no ombro dele e disse só uma frase: "Acho que tá começando." Gabriel pulou da cama como se tivesse ouvido uma sirene. Ficou meio perdido, rodando pela casa procurando a chave do carro que já estava no bolso. Lívia, mesmo com dor, riu da cena. Calma, ainda dá tempo. Mas as contrações começaram a ficar mais ritmadas. Foram pro hospital, ainda com o céu escuro. No caminho, ela olhava pela janela e tentava imaginar como ia ser dali pra frente. A cabeça dela estava cheia, mas o coração estava em paz. Chegaram ao hospital
e foram direto pro atendimento. A enfermeira que os recebeu era tranquila, experiente, dessas que passam segurança só de estar por perto. Confirmou que o trabalho de parto tinha começado. Gabriel não saiu do lado dela nem por um segundo. Segurava a mão de Lívia com força, mas sem apertar demais. Às vezes falava, às vezes só olhava, às vezes chorava quieto, sem fazer cena. As horas passaram devagar. A dor aumentava, o corpo trabalhava sozinho. Lívia respirava fundo, buscava força em algum lugar lá dentro que nem sabia que existia. Quando chegou a hora, foi como atravessar uma porta. Doeu, sim. Muito. Mas tinha algo maior ali. Uma urgência. Uma força que não vinha da cabeça, mas do instinto. Gabriel estava ali, do lado dela, segurando a mão com os olhos marejados. E então veio o choro. Forte. Alto. Verdadeiro. O som mais bonito que Lívia já ouviu na vida. Era o filho dela. O filho deles. Colocaram o bebê no colo dela ainda sujo, ainda pequeno demais para tudo. E ela o recebeu como se já conhecesse aquele rosto desde sempre. Chorou, sim. E riu. E chorou de novo. Gabriel chorava também. Chorava sem se esconder. Era como se tudo que eles viveram até ali tivesse feito sentido só naquele momento. O nome já estava decidido há semanas. Lucas. Não por causa de nenhum parente ou moda do momento. Era só um nome que os dois gostavam. Simples. Forte. Ele nasceu com os olhos fechados e a testa franzida, como se estivesse bravo por ter saído do quentinho onde estava. Mas quando encostaram ele no peito da mãe, o corpo dele relaxou. Como se tivesse entendido que estava no lugar certo. Os primeiros dias em casa foram um caos bom. Nada parecia no lugar. Fraldas, mamadeiras, choros de madrugada, visitas que não paravam. A casa pequena ficou cheia de gente, de risadas, de cheiro de talco e pomada. Gabriel se virou como pai com uma naturalidade que impressionava. Trocar fralda, dar banho, ninar no colo, fazia tudo com carinho e paciência. E às vezes, no meio da madrugada, quando Lívia estava cansada demais para levantar, ele cuidava de tudo sozinho sem fazer alarde. Depois de tudo pronto, voltava pra cama e só dizia: "Volta a dormir, tá tudo certo." Lívia, mesmo cansada, se sentia inteira, não perfeita. Não uma mãe de comercial de fralda, mas real, com olheiras, camisola manchada de leite, cabelo preso de qualquer jeito, e mesmo assim, feliz. O amor que sentia por aquele ser tão pequeno era um tipo de amor que não se explicava. Era bruto, enorme, incondicional. Na pousada, a rotina seguiu. O pessoal se organizou para que Lívia pudesse ficar mais em casa nos primeiros dias. Amanda, para surpresa geral, foi uma das que mais ajudou. Assumia a recepção, organizava tarefas, evitava barulho perto da casa. Não falava muito, mas fazia. E Lívia percebia. Aos poucos, sem ninguém dizer nada, as duas passaram a se respeitar de um jeito novo. À tarde, quando o sol começava a descer, Lívia sentava com Lucas no colo na varanda de casa. Ficava ali, balançando devagar na rede, sentindo o cheirinho dele, o calor da pele, o peso leve do corpo dormindo. Gabriel aparecia com 2 xícaras de chá, sentava ao lado e os dois ficavam em silêncio. Não era o silêncio de antes, de cansaço ou dúvida. Era outro. Era o silêncio de quem sabe que construiu um lar. E ali, naquele pedacinho do mundo, tudo parecia no lugar certo. O dia tinha começado como qualquer outro. Sol forte, vento quente batendo nas janelas da pousada, cheiro de café vindo da cozinha, barulho de hóspedes puxando malas. Lívia tinha dormido pouco porque Lucas acordou 2 vezes durante a madrugada, mas mesmo assim estava bem. Era o tipo de cansaço bom, que vinha junto com um coração leve. Gabriel tinha saído para resolver algumas coisas no centro, e ela ficou com o bebê nos braços, sentada na varanda da casa. Estava ali, embalando devagar, quando escutou passos do lado de fora. Achou que era algum hóspede perdido, mas não era. Quando
Ela levantou os olhos. O corpo dela congelou por um segundo. Era Caio. O Caio. Ele estava parado no portão, com o mesmo jeito de sempre, só que mais abatido. O cabelo mais curto, a barba por fazer, a roupa simples demais para quem sempre se achou melhor que os outros. Ele deu um meio sorriso e disse, com a voz baixa: "Oi, Lívia." Ela demorou a responder. Ficou olhando para ele como se o cérebro estivesse tentando entender se era real ou se era alguma lembrança antiga que resolveu dar as caras. Ela não disse nada, só apertou Lucas um pouco mais no colo e continuou parada. Caio deu um passo para frente. "Eu fiquei sabendo que a pousada agora é sua, que tá casada, que teve um filho." Falava devagar, meio sem saber onde colocar as mãos. O rosto dele mostrava uma mistura estranha de culpa e tentativa de simpatia. Lívia respirou fundo. "O que você tá fazendo aqui, Caio?" Ele passou a mão no rosto e respondeu: Eu queria ver você, falar com você, pedir desculpa." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. O coração batia rápido, mas não era medo. Era uma mistura de surpresa com indignação. "Você terminou comigo por mensagem, lembra? Me deixou plantada num restaurante, me humilhou. Depois sumiu." Ele abaixou a cabeça. "Eu sei, e eu me arrependo disso todos os dias." Ela deu uma risada curta. "Se arrepende por quê? Porque eu tô bem agora? Porque você me viu de longe e percebeu que eu segui em frente?" Caio não respondeu. Ficou só parado ali, como se não soubesse o que fazer. Lívia balançou Lucas no colo, que já começava a resmungar. "Você não tem nada pra fazer aqui, Caio. Essa vida aqui, ela não tem mais espaço pra você." Ele fez menção de virar as costas, mas parou. "Eu tô quebrado, Lívia, literalmente. Depois do que aconteceu com o Rafael, tudo desmoronou. Perdi emprego, perdi amigos, perdi tudo. E vendo você agora, eu só percebi o quanto eu joguei fora." Lívia não sentiu pena, nem raiva. O que ela sentiu foi uma paz estranha. A mesma que sentiu quando abriu as janelas da pousada pela primeira vez depois que virou dona. Ela olhou bem nos olhos dele. "Você não perdeu por causa de mim. Perdeu porque escolheu o que fez. E agora, não adianta vir aqui tentar se limpar na minha história. Porque essa história aqui, Caio, você não faz parte." Caio engoliu seco. O orgulho dele claramente ainda tentava segurar alguma pose, mas não tinha mais força. Nesse momento, Gabriel apareceu pelo lado da pousada. Vinha caminhando com calma, uma sacola na mão. Quando viu Caio, parou. Reconheceu na hora. Não falou. Nada. Só olhou, firme, e depois olhou para Lívia, como quem pergunta com o olhar. "Tudo bem?" Ela respondeu com um aceno discreto. Caio se virou para Gabriel e disse: "Você deve ser o marido dela. Parabéns." Gabriel continuou parado. "E você deve ser o cara que achou que ela não era suficiente." Caio não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e saiu devagar, andando pela estrada de terra. Quando ele sumiu no fim da rua, Gabriel se aproximou. "Tá bem?" Lívia respondeu com a voz firme. "Tô. Pela primeira vez, tô de verdade." Gabriel sorriu de leve e colocou a sacola no chão. Trouxe pão de queijo e bolo de cenoura. Ela riu. Era tudo o que ela precisava. Pegou Lucas no colo, entrou com Gabriel em casa e fechou a porta atrás de si. Era isso. O passado bateu, tentou entrar, mas não, tinha mais lugar ali. Depois da visita de Caio, as coisas na pousada seguiram calmas por uns dias. Lívia não comentou com ninguém, nem com a equipe, nem com Amanda. Só Gabriel sabia, e mesmo assim eles não ficaram voltando no assunto. Era passado. E na cabeça dela, aquilo já tinha sido enterrado. Mas o que Lívia não sabia é que uma parte da história ainda estava escondida, e que ia sair à tona de um jeito que ela nunca imaginou. Foi numa quarta-feira de manhã. A pousada estava cheia, mais do que o normal para a época. Grupo de aposentados, casal em lua de mel,
Uma mãe com 2 crianças pequenas. Gabriel saiu cedo para resolver uma coisa no banco. Lívia estava na recepção organizando os cadastros quando uma mulher entrou pela porta da frente. Era uma senhora bem vestida, óculos escuros, cabelo preso num coque. Parecia meio perdida, então Lívia levantou para ajudar. Bom dia. Posso ajudar? A mulher tirou os óculos e sorriu. Você é a Lívia, né? A dona. Lívia confirmou. Sou sim. Você tem 1 minuto? É sobre a Amanda. Na mesma hora, o corpo de Lívia ficou tenso. A mulher se apresentou como Beatriz. Disse que era prima de Amanda. Não muito próxima, mas que tinham se reaproximado recentemente. Estava hospedada ali por uns dias, mas até então não tinha se identificado. Só agora tinha decidido falar. Lívia a levou até um cantinho mais reservado no jardim. Sentaram num banco de madeira, debaixo de uma árvore. Lucas dormia no carrinho, ao lado. Beatriz não enrolou. Foi direto ao ponto. Disse que Amanda estava diferente, mais fechada, mais calada, que nos últimos tempos vinha demonstrando sinais de arrependimento, e então soltou. Ela contou pra mim o que ela fez com você, com o Caio, com tudo. Lívia arregalou os olhos. O que ela fez? Beatriz respirou fundo. Ela e Caio tiveram um caso, na época em que vocês namoravam. Silêncio. O Caio te traía com ela, desde antes de você ser contratada aqui. E quando você entrou, ela surtou. Ficou dividida entre o medo de você descobrir e o ódio de ver ele gostando de você de verdade. Lívia ficou sem ar por alguns segundos. O coração acelerou. As mãos suaram. Tentou falar, mas a voz não saía. Beatriz continuou. Ela me contou que fazia de tudo para te desestabilizar. Te tratava mal, te diminuía, inventava erro onde não tinha. Era a forma dela se sentir por cima. Ela achava que te destruindo, o Caio ia voltar para ela. Lívia se levantou, sem saber o que fazer. Andou até o portão, voltou. Sentou de novo. Era como se tudo que ela tivesse superado estivesse voltando com força. Não era sobre Caio mais, era sobre Amanda. A mulher que a fazia se sentir pequena todos os dias. Que a tratava como inútil. E agora, isso. Beatriz colocou a mão no braço dela. Ela me pediu para contar, porque não teve coragem. Disse que não conseguiria olhar na sua cara e admitir. Mas eu achei que você merecia saber. Lívia balançou a cabeça. Ela tá certa, eu merecia. Naquele dia, Lívia não falou com Amanda. Precisava digerir. Precisava entender o que sentia. A raiva vinha em ondas. Mas junto com ela, vinha outra coisa. Alívio. Tudo fazia sentido agora. O olhar torto, as palavras afiadas, o prazer em fazer, ela se sentir menos. Era tudo por inveja, por culpa, por dor mal resolvida. No dia seguinte, ela acordou cedo, deu de mamar pro Lucas, tomou um café forte e se arrumou. Vestiu uma roupa que gostava, prendeu o cabelo com cuidado. Queria estar firme. Quando Amanda chegou para trabalhar, Lívia chamou no canto. As duas entraram numa salinha do lado da recepção. Amanda parecia desconfiada. Ficou de pé, braços cruzados. Lívia falou olhando nos olhos dela. Eu sei. Amanda congelou. Sei de tudo. Você e o Caio. O jeito que você me tratava. Por quê? Como? Amanda não disse nada. Só abaixou a cabeça. Por muito tempo eu achei que o problema era eu. Que eu era fraca, incompetente. Mas agora eu entendi. Você me odiava porque eu estava ocupando um espaço que você queria. Amanda fechou os olhos. Eu não soube lidar. Foi horrível. Eu fiz coisas horríveis. Eu destruí tudo o que eu era. Lívia respondeu sem gritar, sem tremer. Não, você não destruiu nada em mim. Você só fez parte do processo. Eu sou quem sou hoje por tudo que passei. E você foi só um obstáculo. Um entre tantos. Amanda começou a chorar. De um jeito seco, silencioso. Não era cena. Era dor real. Lívia não se emocionou.
também não atacou. Só respirou fundo e disse: se quiser continuar aqui, vai ser com verdade. Se não der conta, a porta tá aberta. Amanda assentiu com a cabeça, ainda chorando. Saiu da sala sem dizer mais nada. Lívia ficou ali sentada, o coração batendo forte, mas em paz. Era como se tivesse tirado uma pedra do peito. Finalmente, tudo estava claro. O passado tinha sido pesado, mas agora não assombrava mais. Tinha nome, tinha causa. E, principalmente, tinha fim. Depois daquela conversa com Amanda, algo dentro de Lívia ficou diferente. Não era raiva. Também não era paz ainda. Era um tipo de silêncio por dentro, como se tudo estivesse se ajeitando. Não era fácil lidar com tudo que tinha vindo à tona. Saber que por tanto tempo foi humilhada por alguém que, no fundo, estava só tentando esconder a própria vergonha. Era um nó que ela ainda precisava desatar, mas sabia que não dava para seguir sem fechar aquilo de vez. 2 dias se passaram. Amanda evitava contato, falava só o necessário, mantinha a cabeça baixa o tempo todo. A equipe percebia que algo tinha mudado no ar, mas ninguém comentava. Só respeitavam o clima. Gabriel percebeu também. Esperou o momento certo e, numa noite tranquila, sentou com Lívia na varanda. Lucas já tinha dormido. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Ele olhou para ela e perguntou com calma: quer me contar o que aconteceu? Ela contou tudo. Desde a visita da prima até o papo com Amanda. Falou do caso com Caio, das humilhações, do peso que carregou achando que o problema era ela. Gabriel escutou sem interromper. Quando ela terminou, ele respirou fundo e disse: você é gigante, Lívia. Eu te admiro mais do que você imagina. Ela sorriu sem força. Eu não quero ser gigante, sabe? Eu só queria não ter tido que passar por isso. No dia seguinte, enquanto andava pela pousada com o caderno na mão, Lívia decidiu que não dava para fingir que estava tudo bem e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Tinha um pedaço da história que precisava ser resolvido cara a cara. Não com raiva, nem com vontade de machucar, mas com verdade. E verdade, às vezes, também é confronto. Esperou Amanda terminar o turno da recepção e chamou para conversar de novo. Dessa vez no jardim, onde tudo começou. O mesmo banco. O mesmo silêncio de fundo. Amanda chegou devagar. Parecia menor. Não fisicamente, mas no jeito de andar, de olhar. Sentou ao lado e ficou olhando para o chão. Lívia começou. Eu pensei muito sobre tudo isso. Sobre você, sobre mim, sobre o que aconteceu. Amanda não respondeu. Só continuou olhando para as próprias mãos. Você não vai ouvir de mim que tá tudo certo. Porque não tá. Você me machucou muito. Não só com o Caio, mas com tudo que veio depois. O jeito que você falava comigo. O modo como me tratava na frente dos outros. Como se eu fosse menos, sempre. Amanda finalmente levantou os olhos. Tava chorando. Não disfarçava. Eu sei. E eu não tenho como voltar atrás. Eu destruí a única coisa boa que eu podia ter feito aqui dentro. E quando você começou a crescer, eu me senti apagada. E fiz o que eu sabia. Tentei te apagar. Também. Lívia ouviu. Engoliu seco. Eu não vou te perdoar agora, Amanda. Não porque quero te punir, mas porque ainda dói. E eu preciso ser honesta com isso. Amanda assentiu com a cabeça, limpando o rosto. Você não precisa me perdoar. Eu só precisava te ouvir dizendo isso. Que doeu. Que você sabia. Porque eu vivi tanto tempo fingindo que não era nada. Que comecei a acreditar nisso. As duas ficaram em silêncio. Um silêncio pesado, mas necessário. Depois de um tempo, Amanda se levantou. Eu tô pedindo demissão. Não por fuga, mas porque eu preciso recomeçar. De verdade. E não vai ser ficando aqui que eu vou conseguir. Lívia olhou para ela com calma. Se essa é sua escolha, eu respeito. Mas, seja onde for, não repete o que fez comigo com mais ninguém. Amanda assentiu. Nunca mais.
No dia seguinte, ela entregou a carta de demissão. Cumpriu os últimos 2 dias com dignidade. Não fugiu de ninguém. Não inventou desculpa. Se despediu da equipe com respeito. Quando foi embora, levou só uma mochila. Mas deixou para trás uma história longa, cheia de erros, arrependimentos e dores. E mesmo com tudo isso, Lívia não se sentiu vingada. Se sentiu livre. Naquela noite, sentada no mesmo banco do jardim, com Lucas dormindo no colo e Gabriel ao lado, Lívia olhou para o céu e sentiu um tipo de leveza que há muito tempo não sentia. Não era porque Amanda tinha ido embora. Era porque ela, Lívia, tinha se libertado de tudo o que aprendia naquele papel de menor. Agora ela sabia. Sabia que não devia mais nada a ninguém. E que a história dela era feita por ela. Com falhas, tropeços, mas cheia de força. E força, ela tinha descoberto. Não era gritar alto. Era falar firme mesmo com a voz tremendo. Era continuar mesmo com medo. Era ser justa mesmo com quem não foi. Era seguir em frente, sem carregar mais peso dos outros nas costas. Era fim de tarde quando Lívia saiu da casa carregando Lucas nos braços. O céu estava naquele tom de laranja que parece pintado à mão, e o vento trazia um cheirinho de pão que alguém estava assando lá na frente. O bebê dormia, com a cabeça encostada no ombro dela, a respiração quente e tranquila no pescoço. Ela caminhou devagar até a varanda da pousada. Subiu os degraus com cuidado e sentou na rede de tecido cru, balançando de leve. A pousada estava silenciosa naquele momento, com os hóspedes descansando nos quartos, a equipe recolhendo as últimas coisas do dia, e tudo parecendo calmo. Um tipo de silêncio que não incomoda, mas acolhe. Gabriel apareceu pouco depois, com 2 canecas de chá e um olhar que dizia tudo sem precisar abrir a boca. Sentou no banco de madeira ao lado dela e passou a mão nos cabelos de Lucas com carinho. Lívia olhou em volta. O jardim estava cheio de cor. A iluminação com as luzinhas penduradas já começava a acender, e o mural de boas-vindas na entrada tinha um desenho novo feito por uma das funcionárias. Uma casinha, uma árvore e um coração grande no topo. Ela sorriu. Sorriu com o rosto inteiro. Era como se a vida tivesse feito as pazes com ela. O celular dela apitou com uma notificação. Era uma mensagem de uma antiga colega de trabalho, da época em que ainda era recepcionista. Dizia: "Te vi numa reportagem hoje. Que orgulho! Você inspira muita gente." Lívia leu e ficou olhando para a tela por um tempo. Não respondeu na hora. Só segurou o celular no colo, pensando em tudo que tinha passado até ali. Não fazia tanto tempo assim que ela estava perdida, se perguntando se algum dia ia ser vista, se algum dia ia sair daquele lugar de invisibilidade. E agora, ali estava ela. Com um filho no colo, um marido que era companheiro de verdade, uma casa cheia de vida e uma pousada que carregava sua identidade em cada canto. A porta da copa se abriu e uma das funcionárias saiu carregando um bolo. Era aniversário de um dos hóspedes. Coisa simples, mas feita com carinho. Lívia observou de longe, sem se meter, só sentindo o ambiente. Era isso que ela queria. Um lugar em que as pessoas se sentissem bem, mesmo sem saber o porquê. Onde pudessem respirar, se sentir seguras. Lucas se mexeu no colo, soltou um som baixinho e voltou a dormir. Lívia olhou para ele e sussurrou: "Você chegou num mundo difícil, meu filho. Mas aqui a gente vai fazer diferente." Gabriel ouviu e sorriu. Tocou o joelho dela de leve, um gesto simples, mas cheio de afeto. Era esse tipo de troca que eles tinham agora. Cumplicidade sem barulho. Às vezes, durante o dia, ela ainda era tomada por lembranças. Um jeito que Amanda falava, o rosto de Caio quando apareceu no portão, o medo de não dar conta, as noites mal dormidas no começo. Mas agora essas lembranças não doíam mais. Elas só existiam. Eram parte do caminho. Mas não mandavam mais em nada. Dentro da pousada, os detalhes contavam a história dela. O quadro com o primeiro rascunho do projeto pendurado na parede. A horta nos fundos que ela mesma plantou com as meninas da equipe. O mural com fotos dos hóspedes que mais marcaram a jornada.
Cada coisa tinha um pedacinho dela. Mas não só dela. Tinha das pessoas que acreditaram junto, que caminharam ao lado. Ela pensava nisso tudo enquanto a tarde virava noite e o céu ia mudando de cor. E pela primeira vez em muito tempo, não sentia pressa de nada. Nem ansiedade pelo amanhã, nem cobrança por fazer mais. Era como se o agora fosse suficiente. Como se ali, naquele exato instante, ela tivesse encontrado o que sempre procurou. Não, era sobre ter vencido. Nem sobre provar nada para ninguém. Era sobre ter encontrado um espaço, um lugar onde podia ser inteira, onde podia ser mãe, mulher, empreendedora, parceira, onde podia errar e recomeçar, onde podia respirar sem medo. Lucas deu um suspiro mais fundo, Gabriel se levantou para buscar um cobertor leve e a noite começou a cair. Lívia ajeitou o bebê no colo, encostou a cabeça no encosto da rede e fechou os olhos por alguns segundos. Não para dormir, mas só para sentir. Sentir a brisa no rosto, o cheirinho da lavanda plantada ali perto, o som baixinho de uma risada que vinha da cozinha. Era isso. Era só isso. E era tudo.